Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso curso Advocacia Pública e Novas Tecnologias. Meu nome é Ludmila, eu sou procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul, diretora da Escola Superior da Advocacia Pública da PGMS, e junto com o amigo Luiz Vale, nós presidimos o FONASE, que é o Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal. E o evento de hoje, ele conta com a organização e todo o suporte da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, que nos recebe e garante a transmissão. E como vocês sabem, as nossas aulas, elas têm sido disponibilizadas gradativamente no canal do FONASE no YouTube. Então, se você ainda não teve a oportunidade de se inscrever, sugiro que você o convido para conhecer o nosso canal, para ter acesso às aulas que já foram oferecidas para esse curso e outras aulas de outros eventos com outras procuradorias parceiras. Hoje, o Luiz me pediu para estar aqui, fazer a abertura do evento e conduzir o encontro dessa tarde. Infelizmente, ele teve um outro evento presencial que ele precisou se deslocar para fazer o atendimento dessa demanda, então hoje vocês contam comigo, eu espero estar à altura aqui. E o tema da aula de hoje é um tema extremamente interessante que instiga a nossa curiosidade, seja porque ele é uma novidade, seja porque ele também é uma realidade para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional também. Na realidade, quando a gente fala sobre inteligência artificial generativa, a gente tem até uma certa dificuldade de compreender o que seja exatamente, de que maneira isso impacta a nossa vida pessoal e profissional. E hoje, pensar em inteligência artificial generativa significa pensar em solução de problemas, em facilitar a nossa rotina, mas também implica em considerar aspectos éticos em relação a esse sistema. E a pessoa que hoje vai apresentar um pouco dessa discussão para nós é alguém que tem há muito tempo se debruçado para estudar esse assunto, que é a professora Débora Bonar. A professora Débora, ela é graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, fez mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em Direito pela Universidade de Brasília, pós-doutora em Direito pela UNB também, é coordenadora de extensão da Faculdade de Direito e participa do grupo de pesquisa de acesso à justiça, tutelas e garantias, além de ser professora da pós-graduação e pesquisadora no tema precedentes judiciais e o processo civil brasileiro. E também a professora Débora é a orientadora do Luiz no doutorado que ele está cursando na UNB. Então, a professora, me permita chamá-la de Débora. A Débora, eu já assisti uma outra palestra dela sobre esse assunto e é muito interessante o que ela tem a dizer. Os reflexos, a importância, de que maneira a inteligência artificial generativa já permeia a nossa vida profissional. Então, quero convidar a todos a aproveitarem o momento. Como eu disse, as aulas estarão sendo disponibilizadas gradativamente no canal do YouTube. Então, um bom evento a todos nós. Querida Débora, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, generosidade de estar conosco essa tarde. Um bom evento a todos. Eu que agradeço, Ludmila, a você, ao Luiz, né, à FONASE, por mais uma vez me proporcionar a participação aqui nesse encontro que é tão rico para nós aqui da universidade, nessa troca de experiências que a gente tem, principalmente com advogados públicos. Ela traz um ganho para as pesquisas que são desenvolvidas internamente na universidade muito grande. Então, assim, agradeço muito, me sinto muito honrada de poder participar aqui desse grande evento. E cumprimento também todas e todos que estão aqui nos assistindo, que nos dedicaram, né, um pouco do seu tempo para ouvir falar de um assunto que é encantador, mas que é também um assunto extremamente problemático no dia de hoje, né? Então, assim como a IA generativa vai trazer um suporte, ou já está trazendo um suporte muito grande para as nossas atividades, ela traz ali em conjunto problemas éticos muito sérios para nós aqui, principalmente do direito, para todas as áreas, mas focando aqui na nossa área, problemas éticos que a gente vai precisar dar conta, né? Nós aqui como juristas, a gente vai precisar dar conta disso e
o mais rápido possível, né? Aproveito já para parabenizar o estado de Alagoas, que tomou a frente de todos os estados brasileiros pela legislação feita para fazer tentar uma, né, uma regulação para ter um maior controle. E vejam que quando a gente diz aqui controle não proibir a utilização da IA, seja ela generativa ou não, mas é ter ali um arcabouço de possibilidades de análise de impacto, de risco, aquilo que pode realmente trazer um benefício, aquilo que vai impactar de maneira negativa em todo o nosso trabalho. Então, agradeço demais, Ludmila, aqui a presença nesse evento. Se vocês me dão licença, agora eu vou compartilhar minha tela. Só um momentinho aqui, que vai ficar... Ah, a Ludmila disse para mim que está desativado aqui meu compartilhamento. Eu vou pedir à Carla, que está nos assessorando remotamente aí de Alagoas, para ela fazer essa liberação e já poder Ah, compartilhar. pronto, já deu certo aqui. Já liberou. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação e eu já começo. Pronto, vocês estão vendo minha tela, Ludmila, tudo certo? Tudo tranquilo? Sim, Então, muito bem. estamos Então, vendo. excelente. Então, o que eu vou tratar com vocês hoje é o tema do momento, né, na área jurídica, que é falar um pouco de inteligência artificial generativa. Só que antes da gente trabalhar especificamente a IA generativa, como eu não sei se todos aqui tiveram a possibilidade de conhecer o percurso da IA no direito, basicamente, eu vou apresentar a diferença entre essa IA que nos foi dada há um ano e meio atrás, e as outras IAs que a gente já trabalhava há muito tempo, né? Desde 2018, aqui a gente tem IAs sendo produzidas para o sistema jurídico nacional. Então, a primeira IA que foi usada no Brasil, né, para utilização, e veja, eu estou falando aqui especificamente de dados jurídicos, tá? Para dados jurídicos, foi uma IA que nós chamamos de IA analítica, para se contrapor à IA generativa. E essa IA analítica, ela se divide em duas grandes categorias: a IA supervisionada e uma IA não supervisionada. Tá? Então, os primeiros modelos de IA, então, se a gente for pensar no primeiro modelo de IA aplicado, por exemplo, ao Poder Judiciário, que foi o projeto Vitor, tá? Ele era uma IA supervisionada, no modelo analítico. Ele foi desenvolvido lá em 2018. Já existiam estudos de IA generativa, mas elas não eram acessíveis a nós, né, mortais aqui. Tá? Então, a gente trabalhava com aquilo que era possível. Então, a gente tinha ali uma IA analítica supervisionada, que passou depois já um processo de evolução para uma IA não supervisionada. A gente chegou nos transformers, então, a programação linguística, né? Toda essa situação de BERT sendo utilizado, para depois, então, a gente chegar na IA generativa. Então, quando a gente pensa hoje em IA generativa, a gente está pensando em um mundo que teve uma sequência, né, uma evolução específica, mas que é um mundo totalmente à parte dessas três primeiras IAs que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Então, vejam, o que é uma IA supervisionada, uma IA analítica supervisionada? Eu te dou um conjunto de dados, tá? Dado, aqui eu coloquei uma representação com desenhos, para ficar assim mais simples a analogia. Mas o que são dados para nós no direito? São todos os atos processuais, todas as peças processuais, todas as movimentações do processo, todos os avisos gerados pelo processo, todos os metadados do processo. Então, quando a gente vai peticionar, seja em que sistema que for, seja PJE, seja ProJudice, seja o que for, sabe? Eu vou colocar lá o nome da parte. Aquele nome da parte, ele gera um metadado que ele pode ser utilizado no treinamento de uma IA, tá? Então, tudo isso forma um conjunto de dados. Eu vou selecionar qual vai ser o meu conjunto de dados. Então, vejam que nesse caso aqui eu tenho o input ali, né? Tem maçã, tem abacate, tem laranja, tem pêssego, tem várias frutinhas ali, tá? É um conjunto de dados. Eu vou anotar esses dados. Então, alguém que é um especialista da área vai me dizer: olha, esse vermelhinho aqui é maçã, esse verdinho aqui é abacate ou melancia, esse amarelinho aqui é um pêssego. E ele vai fazer isso muitas vezes. Ele vai fazer lá 10 mil vezes, 20 mil vezes. E com essa anotação, com esses rótulos,
a gente coloca esses dados anotados em um modelo. Esse modelo, que nada mais é do que o algoritmo que a gente fala, ele vai aprender com isso que o ser humano está ensinando para ele através da anotação, e ele vai me separar depois. Um conjunto de maçãs, um conjunto de pêssegos e um conjunto ali daquela outra frutinha. Ele vai conseguir discernir. Por quê? Porque eu tenho um padrão. Vejam que eu tenho um padrão de maçã. Maçãs são vermelhas com uma folhinha verde em cima. O pêssego já é amarelinho. A outra ali é verde com vermelho. Então, ele consegue aprender e distinguir os padrões e classificar, né? Me dar uma outra solução. Então, depois eu vou pegar dados que não estão anotados, né? Se eu inserir aquele algoritmo nesses dados que não estão anotados, ele vai conseguir ali separar essas. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado aqui. Então, ele vai conseguir separar nessas categorias. Isso é uma IA supervisionada. Por que supervisionada? Porque eu peguei um conjunto de dados primário, eu treinei essa IA, eu, ser humano, fui lá e disse para ela, olha, aprenda, é maçã, aprenda, é pêssego, aprenda, é essa outra frutinha. Tá? Eu ensinei para ela. E depois, quando ela recebe um dado novo, ela, com esse aprendizado que ela já possui, depois que a gente fala em aprendizado de máquina, né? A máquina aprendeu isso, ela vai separar conforme a minha análise. E eu posso, claro, isso aqui é muito simples, eu posso aperfeiçoar isso, né? Eu posso incluir que maçãs também estão da cor verde, e eu vou ensinar ele a separar depois maçã vermelha de maçã verde, e assim por diante, tá? Quais são os exemplos que a gente tem hoje em dia dessas IAs? Então, o primeiro exemplo que surgiu no Judiciário Brasileiro, no Sistema Jurídico Nacional, foi o exemplo do Vitor. O que o Vitor fazia? Ele não pegava as frutinhas, mas ele pegava ali os recursos extraordinários que foram enviados ao Supremo Tribunal Federal, seres humanos que foram ali pesquisadores da Universidade de Brasília, da pós-graduação de Brasília, diziam, esse recurso extraordinário se refere a este tema, este recurso extraordinário a este tema, e assim foram anotando aqueles dados. E a partir do momento que chegavam novos recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal, ele dizia se era de algum tema daqueles que foi anotado ou se não era em um daqueles temas que foi anotado. Tá? O Vitor, ele não conseguiu abarcar todos os temas do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele abarcou sempre aqueles que vinham com maior quantidade. Porque para uma IA supervisionada funcionar com uma boa acurácia, ou seja, com um fator de desempenho muito bom, ela precisa necessariamente ter um conjunto de dados muito grande, muito grande. Tá? Quanto maior o conjunto de dados que ela tiver, quanto melhor for o padrão dela, eu vou ter uma acurácia melhor para esse tipo de IA. Outro projeto que estava sendo desenvolvido com essa tecnologia é o projeto Osiris. O projeto Osiris é um projeto que está sendo desenvolvido junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Universidade de Brasília, e ele vai atacar a execução fiscal. Então, o projeto Osiris, ele não prevê a criação de uma inteligência artificial, uma solução, mas várias soluções que, dependendo da situação do processo, ele vai atacar. O que nós optamos? Esse projeto também ele começou lá em 2022, no final de 2020, no início de 2022, tá? E nessa época a gente nem falava em IA generativa ainda, tá? Assim, da maneira como a gente vê hoje. E a gente começou a fazer um estudo do processo de execução fiscal e perceber que existiam padrões muito bem determinados nesse processo. E com esses padrões muito bem determinados, a gente conseguiu fazer a anotação. Que tipo de anotação? A gente recebe o dado que vem do judiciário, então, portanto, que vem ali das varas de execução fiscal. Os anotadores do direito, que são 3 pesquisadoras, que estão sob a minha batuta nesse projeto, elas anotam esses dados, então elas dizem, essa determinação é para que a PG ofereça um novo endereço do executado. Essa determinação do juiz é que a PG indique qual é o bem que vai ser penhorado, ou se existem bens. Essa determinação do juiz determina que ela apresente lá uma petição informando os dados do espólio, e assim por diante. Tá? São coisas muito precisas, muito demarcadas. A gente conseguiu anotar até hoje no projeto Osiris, mais de 28 mil dados, tá? Que estão anotados. E daí a gente tem uma acurácia para esse tipo de informação muito alta
que a gente está conseguindo entregar. Mas qual é o problema dessa IA? São vários, tá? O primeiro deles é um alto custo para anotação de dados. Vejam, não é fácil anotar dado. Então, assim, ele é um processo mecânico, cansativo, tá? Que exige muita atenção do ser humano e, por óbvio, que o ser humano ele vai errar em algumas anotações. Tá? Dependendo do número de dados anotados e do número de erros cometidos durante o processo de anotação, a gente vai ter uma acurácia, uma assertividade menor dessa IA. Tá? Então, ele gera um custo não só econômico para um projeto de desenvolvimento de uma IA supervisionada, alto, né, para pagar essas pessoas que vão fazer essa anotação, como ele demanda também de muitos dados, trabalhar em cima de muitos dados, tá? Outro problema, os dados que nós temos do judiciário, eles não são estruturados. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente peticiona em um processo eletrônico, né, que na verdade nada mais é do que o nosso processo digitalizado, é o processo físico que foi digitalizado, a gente não se preocupa em auxiliar soluções tecnológicas para esse processo. O que a gente faz quando a gente peticiona é simplesmente transferir o que a gente fazia antigamente no papel para um sistema online. Simplesmente isso. Então, a gente tem, por exemplo, petições feitas em PDF que não está ulcerizado. A gente tem petições que são feitas em imagem, pasmem, tá? Vocês já devem ter pego vários advogados que fotografam, imprimem a petição, fotografam a petição e colocam no sistema, tá? Ou seja, a gente não tem texto, a gente tem imagem. A gente teve todo o problema que foi da digitalização dos autos, então dos autos físicos para os autos digitais, né? E esse processo de digitalização, então imagine, eles pegaram ali processos que tinham 4 volumes, mais de 1000 páginas, e colocaram em um único volume, tá? Muitas vezes em imagem e não em texto. Então, assim, você tem que desenvolver uma IA para quebrar essas partes desse volume, para poder identificar qual é o dado que você vai usar. O projeto Vitor, ele sofreu muito com isso, porque primeiro, antes do classificador de repercussão geral ser instalado no Supremo Tribunal Federal, a gente teve que desenvolver uma IA específica para encontrar a peça de recurso extraordinário dentro do volume dos processos digitalizados. Onde está essa peça? Então, vejam, é muito difícil a gente fazer esse encontro. E mesmo quando a gente encontrava a peça, a gente tem muito ruído nas peças de direito. Então, vejam, toda peça de direito tem um cabeçalho, né? Tem lá o nome do escritório, o nome da procuradoria, tem o endereço, né? Tem um rodapé com o nome de todos os advogados, OAB, e isso não, para nós aqui na tecnologia, pouco importa o cabeçalho e o rodapé, mas isso traz um ruído gigante. Porque imaginem, eu falei para vocês que essas IAs, elas buscam padrão, né? Se eu tenho, assim, várias petições do mesmo escritório, ela vai identificar um padrão no cabeçalho e no rodapé, entendeu? E daí a classificação vai se dar pelo nome do advogado, tá? O que é para nós algo que é, tipo, irrisório, a gente não precisa disso. Então, assim, são dados muito complicados. Além disso, a complexidade da linguagem, tá? No direito, a gente tem ali uma linguagem que ela é extremamente complexa, extremamente complexa. Então, a gente tem a dificuldade da obtenção de encontrar um padrão dentro da linguagem jurídica, tá? Então, assim, por mais que a gente procure esse padrão, a gente não vai conseguir encontrar necessariamente um padrão que auxilie esse tipo de inteligência artificial, que é uma inteligência artificial, então, analítica, né? Vejam que ela trabalha assim com muito sistema binário, né? É maçã ou não é maçã? É peça de penhora ou não é peça de penhora? É peça de novo endereço ou não é peça de novo endereço? Tá? Então, esse acaba sendo um problema. Aí a gente vai para uma IA não supervisionada, tá? Vejam, por exemplo, aqui que na IA não supervisionada, eu coloquei para vocês aqui um quadro que é dado pela tecnologia, porque aqui a gente não vai anotar dados. Então, a função do jurista no desenvolvimento de uma IA não supervisionada, ela não é anterior ao modelo, ela é posterior ao modelo. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega todos esses dados, né, que eu falei para vocês, peças, movimentações, metadados,
enfim, o que eu tiver, tá? E eu vou colocar isso em determinado modelo. Vejam que eu tenho ali naquele input, ó, vários pedacinhos ali azuis. Eles estão assim um pouco concentrados, estão vendo em determinadas situações ali. Tem ali alguns dados que são muito característicos. Ele vai gerar, né, ele vai rodar naquele modelo, ou seja, o algoritmo vai atuar nessa situação e ele vai me gerar um output, que você pode ver ali que dividiu, né, esses pontinhos azuis em pontinhos coloridos. Então, eu tenho lá um verde, um laranja, um marrom, um vermelho, né, um lilás e um azul. Tá? O que a gente formou aqui? A gente formou clusters. Tá? Então, esses clusters, eles vão trazer um agrupamento de padrões. Então, eu vou conseguir, por exemplo, dizer que naquele cluster azul ali da ponta, eu tenho um conjunto de atos processuais do exequente pedindo penhora de bem. Eu vou dizer que naquele determinado cluster ali lilás, eu vou ter um conjunto de dados judiciais determinando, sei lá, cisbajude, tá? E assim por diante. Eu vou separar em padrões, tá? E para que isso é importante? Ele é importante para várias situações no direito que a gente tem. Tá? A gente tem vários projetos que só o fato de eu agrupar determinadas peças ou determinados processos tá? Facilitem muito a gestão das pessoas que estão trabalhando com esses processos. Mas vejam que não tem aqui uma interferência humana direta nisso. Por isso que é uma IA não supervisionada. Ela faz tudo sozinha, ela pega os dados, né? Ela vai analisar os dados e ela vai me dar uma solução. O jurista ele vai entrar posteriormente tá, nessas categorias, dizendo assim, ó, aqui foi assertivo, aqui não foi assertivo, o grau de acurácia, então a gente nem fala em acurácia em IA não supervisionada, a gente fala em assertividade. O grau de assertividade dessa IA, ela é muito menor do que o grau de acurácia que eu tenho em uma IA supervisionada. Tá? Por quê? Porque lá eu fui assertiva, eu induzi o aprendizado de máquina, eu disse, é assim que você tem que fazer. Então, a assertividade ela é muito alta, quando eu tenho, claro, dados que são suficientes para isso. Né? Agora, aqui não. Aqui eu não consegui estabelecer um padrão prévio. É ela que vai me dizer quais são os padrões que ela encontrou analisando o dado. Tá? Então, o grau de assertividade ele não é tão alto quanto o grau de uma assertividade de uma IA supervisionada. Tá? Então, depois disso, tá, a gente vai ter ali a linguagem, então, processamento de linguagem natural, né, e os modelos transformers, que vieram trazer uma revolução gigante no mundo da IA para o direito. Tá? Então, assim, vários problemas que a gente tinha antes com essas duas IAs que eu mostrei para vocês, vejam que elas são simplesmente de reconhecimento e padrão. Ou elas classificam, ou elas vão criar agrupamentos. É isso que elas fazem tá? E claro que vão gerar um conteúdo que é interessante para nós, mas elas são mais específicas. Com os modelos transformers e com o processamento da linguagem natural, para o direito, a gente teve uma abertura imensa de possibilidades, uma gama imensa de possibilidades, tá? Por quê? Porque esses novos modelos, então estou falando aqui de BERT, por exemplo, todo mundo já ouviu falar do BERT, né? BERT é muito utilizado aqui por nós, a AGU, usa muito BERT, muito, assim, demasiadamente em todas as ações que eles fazem, com resultados muito bons, tá? Então, esses sistemas agora, esses modelos transformers, eles vão processar a linguagem jurídica e vão gerar uma linguagem. Vejam que a gente está falando em um primeiro momento de gerar alguma coisa. Antes eu não falei para vocês em momento algum que gerava. Eu falei, eu dou o dado e ela me devolve aquele dado que eu dei classificado. Ou eu dou um dado e ela me devolve aquele dado que eu dei dentro de um cluster. Só isso. Ela não gera, ela não cria nada. Aqui é a primeira vez que a gente fala que essa IA, então a partir dos transformers, vai gerar uma linguagem. Tá? Ela pode gerar imagem, ela pode gerar vídeo, para nós aqui não é tão interessante no mundo jurídico, mas ela pode também gerar texto, o que é muito importante. Tá? Quais foram os benefícios dessa IA? Primeiro deles foi o mecanismo de atenção. Tá? Até então, eu queria descobrir um padrão usando a IA. Lembram que eu falei para vocês, né? O padrão da maçã,
o padrão ali que eu vou encontrar dentro daquele cluster. Agora, aqui, a gente já vai pesar a importância de diferentes partes de entrada para poder gerar saída. Ou seja, se eu dou uma peça processual para essa IA, ela vai conseguir ler aquele texto, ela vai conseguir ter uma compreensão daquele texto, e ela vai me dizendo quais as partes são principais daquele texto. Veja que ela não busca mais um padrão, visto isso em outras peças. Ela me dá dentro daquela peça, tá? Quais seriam os parágrafos, por exemplo, mais relevantes daquela peça jurídica, tá? Porque ela muda o foco, ela sai ali do foco de padrão para um foco de atenção, tá? Ela vai processar todos os dados na sequência de entrada, simultaneamente. Então, se eu tinha um processamento antes que ele era muito menor, quando eu queria uma classificação, uma clusterização, agora eu vou ter um processamento muito maior de dados, o que vai gerar, com certeza, um resultado de muito mais assertividade. Tá? Isso faz com que eu tenha uma maior escalabilidade da IA. Vejam que quando eu falava para vocês, por exemplo, da IA supervisionada, se fosse inserido um outro tema, vamos pegar o projeto Vitor, que todo mundo conhece, né? Um outro tema, o Vitor não pega. Mas o Vitor não pega porque ele é ruim? Não, o Vitor não pega porque ele não foi treinado para isso. No momento que ele foi desenvolvido, esse novo tema não existia. Essa nova tese não existia. Ele foi treinado lá com 28 teses, e são essas 28 que ele reconhece. Ele não reconhece mais que isso. Aqui, você já consegue ter uma escalabilidade maior, porque eu consigo dar uma peça nova para esse modelo e ela vai me indicar ali qual é o dado importante dentro daquela peça, por exemplo. E isso faz com que eu tenha, então, um melhor desempenho, por óbvio, né? A gente no direito não trabalha com questões que sejam finitas, a gente trabalha com questões que são infinitas. Esse é o nosso grande problema. Eu tenho muitos modelos de peça, né? Eu tenho, e acho que esse é um grande problema, por exemplo, para a advocacia pública, não conseguir estabelecer um padrão entre as procuradorias, por exemplo, ou dentro da própria procuradoria. É um problema para o judiciário também. Agora, imaginem isso em relação a todos os escritórios da advocacia privada que peticionam no judiciário. Então, você tem uma diferença de texto, uma diferença de linguagem, uma diferença de padrão muito grande. E daí, com esses novos modelos, com esses modelos transformers, a gente consegue ter um melhor desempenho nessas tarefas de processamento de linguagem natural, tá? Eles são, assim, principalmente, muito bons para trabalhar com tradução, com resumo. Então, por exemplo, eu dou lá determinadas peças para ele, me digo assim, resuma essas peças, ele vai me resumir, tá? Ele vai fazer essa análise semântica entre as proposições. Então, eu tenho já ali o germe, né? O nascimento de uma IA que é completamente distinta das outras duas. Ela fornece um dado novo a partir do dado que eu estou colocando ali para ela como input. Então, vejam, em termos de data, né? O que a gente tem aqui? A gente tem ali 2013 com as IAs analíticas, então até 2013 com as IAs analíticas. Em 2017 começam a surgir os primeiros modelos que trabalham com transformers, então que trabalham com essa complexidade da justiça. Lá em 2018, tá? Que não é muito tempo atrás, né? A gente tem o surgimento do BERT, e vejam que quando surge o BERT, ele não está disponível nesse primeiro momento. A gente vai começar a trabalhar efetivamente com a API ali do BERT lá para 2019, 2020, mais ou menos, para fazer análise disso, tá? E que podia ter um custo também muito grande. A GPT começa ali, então, depois do BERT, a ser já incubada, né, para chegar no que a gente tem aqui. E daí a gente tem, de uma maneira muito rápida, final de 2018 a 2023, o surgimento, então, das IAs generativas. Vejam que a gente tem um campo anterior de período muito grande das IAs analíticas, tá? E, de repente, a gente tem um salto. E se a gente for pensar dentro já da IA generativa, tá? A gente vai ter um salto muito grande. Vejam que surgiu ali a GPT-3 em 2020, 2021, quando a gente começou a ter acesso. Em 2023 já veio a GPT-4, que é uma revolução
né, em relação a GPT 3.5, por exemplo, que a gente tinha anteriormente. Hoje a gente tem uma IA que, assim, vai ser lançada agora, mas a gente já fez uns testes beta que, assim, vai encantar, que é o Gemini, tá? Vem substituir ali o Bard, Microsoft. Então, assim, a gente tem milhares de IAs generativas que estão ganhando espaço e muito rápido. Quando você pensa assim, não, eu vou trabalhar com GPT-4, o GPT-4 já vai ser substituída pela GPT-5, e assim por diante. Então, a gente tem, num prazo de um ano, uma evolução muito grande do que a gente conhece hoje por IA. E isso é um problema para nós, porque, veja, a gente vinha caminhando, desenvolvendo projetos de IA para todo o Poder Judiciário, numa trajetória normal de pesquisa, né? E, de repente, todas as pesquisas que estão em andamento e as pesquisas que tiveram determinada, ou que vão começar, trouxeram um impacto gigantesco para a GPT, com as GPTs, com as generativas de uma maneira geral. Tá? Eu digo isso porque nós somos impactados aqui em vários projetos que a UNB desenvolve de inteligência artificial, principalmente em relação ao Osiris. Tá? A gente previa no nosso plano de trabalho trabalhar com o BERT, por exemplo, o início da GPT, para tentar fazer uma minutagem minutos, então, de testes para responder sessões de pré-executividade ou para responder decisões do juiz acerca das sessões de pré-executividade. E agora, com o impacto das generativas, a gente vai ter que alterar todo o nosso plano de trabalho para poder incluir naquilo que for possível, né, naquilo que tiver um dado aberto, tá, essas novas possibilidades. Tá? Então, o que é uma IA generativa? A gente viu que, diferentemente das IAs analíticas, a IA generativa ela é um tipo de inteligência artificial que gera conteúdo. Essa é a grande diferença. Ela gera, ela aprende sozinha e ela te dá uma coisa nova. Você dá X para ela, ela te devolve Y. Você diz para ela, me desenhe uma casa e ela te dá o desenho da casa. Como ela achar que ela foi instruída para isso. Tá? Eu digo assim, pegue esse resumo e me faça uma peça jurídica. Ela vai me dar. Tá? Então, a IA generativa, e daí nós temos diversos modelos, mas a IA generativa ela vai fazer o quê? Ela vai gerar um dado a partir daquilo que eu estou colocando para ela como um arcabouço ali de dados, tá? Ou com uma instrução. Tá? É isso que ela faz. E por isso que ela ganhou o mundo. Né? Até então, as pessoas, assim, eu já tenho uma certa idade, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa, a gente ia na biblioteca e procurava ainda na biblioteca, na minha graduação, não sei aqui quem tem mais ou menos a minha idade, nas fichinhas lá na biblioteca, né? Ah, o livro, pelo sobrenome do autor, que estante que tá, como é que vai fazer essa pesquisa, tá? Nunca que eu podia imaginar, naquela época da graduação, que eu poderia simplesmente abrir, por exemplo, uma generativa qualquer, vamos falar do GPT, que todo mundo está mais habituado com o GPT, né? Abrir a GPT e dizer assim, me indique quais são as obras hoje que tratam sobre o tema X, tá? No Brasil, no mundo, na região Nordeste, na região Sudeste, enfim, tá? E simplesmente aparecer ali como um passe de mágica a resposta para aquele problema. Então, a IA generativa, ela traz isso. Ela traz aquela ideia de que a gente resolve as coisas assim, ó, num passe de mágica. Eu dou um problema para ela e ela me dá a resposta. E ela não demora para isso. Ela me dá a resposta em segundos. Em segundos. Tá? Então, ela cria imagens, ela me dá texto, ela conversa. Então, por exemplo, quem aqui gosta de aprender línguas? A GPT é ótima para isso. Ótima. Você pode conversar com a GPT. Tá? Você abre, faz um prompt bem bacana para a GPT, então instrui ela que ela vai ser tua professora. Então, GPT, você agora é meu professor de alemão. Eu quero aprender alemão porque eu vou fazer um teste do DAA. Por favor, me diga aqui como é que eu devo proceder. Ela vai te explicar como é o teste e ela vai propor algumas coisas para você. E você pode treinar a conversação com a GPT. Né? Então, você clica, GPT, quero treinar a conversação para o teste do Delphi, por exemplo, em francês, me dê um tema. Ela vai te dar lá um tema qualquer, aquecimento global, por exemplo. E você vai conversar com a própria GPT. Tá? Você pode pedir que ela te corrija. Nesse ponto, ela não é muito boa. Tá? Já fiz vários testes em relação a isso. Ela esquece que ela tem que corrigir. Tá? Mas, se você for fazendo isso aos poucos, você vai aprimorando, então, o aprendizado de línguas. Tá? E isso acontece também na área jurídica. Você pode pedir, me dê mais argumentos
para tratar desse assunto. Consegui pensar em 2 argumentos nesse sentido. Você consegue me dar mais um argumento no sentido contrário? O que você acha que a outra parte pode se contrapor a esses argumentos, dado essas situações? Então, você tem ali do teu lado um assistente agora para a tua vida toda, né? Para a tua vida toda. Claro que a GPT ela não trabalha ainda com essas questões que a gente não usa, né? Para questões mais sensíveis, né? De sensibilidade, tá? Isso, eu digo de sensibilidade, quando a gente trabalha, por exemplo, Débora GPT, tá? Débora generativa. Porque as generativas, elas já criam arte, elas criam desenhos, elas criam pinturas, elas criam todo tipo de arte, né? Então, assim, é extremamente interessante. Várias imagens que vocês vão ver a partir de agora foram todas criadas por IA, tá? Eu coloquei um prompt e eles me deram lá determinada imagem, tá? Conforme aquilo que eu estava pedindo para IA. Então, assim, hoje você trabalha com arte e IA, e isso vai gerar um impacto muito grande, né? Eu estava, inclusive, pensando assim, em qual área será que a IA ainda não consegue atingir uma grandiosidade tão, algo tão enorme, né? Como isso que eu estou falando com vocês. Talvez seja assim, na área mais artística pessoal, por exemplo, em peças de teatro, cinema no sentido de atuação dos atores, alguma coisa assim, mas ela já pode prever cenas, ou seja, ela pode prever aquilo que os atores vão ter que fazer. Então, assim, hoje em dia é muito difícil a gente desvincular a nossa vida pessoal, a nossa vida social, profissional, de uma generativa. Tá? É muito difícil. Quem nunca usou a generativa vai usar. Em algum momento da vida vai usar. Tá? Isso é já um fenômeno. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que, ao contrário, abrir os olhos e falar o que a gente vai fazer com isso que nós temos à disposição. É um ganho tremendo, mas é também um problema tremendo, né? Porque, veja, ela começa a resolver problemas para mim, tá? Então, essas IAs, elas são treinadas com um conjunto imenso de dados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fez o Pedro para o CNJ, o projeto Pedro, ele pega uma petição inicial e uma contestação, mas pode ser só a petição inicial, e ele indica ao magistrado quais os precedentes qualificados do STJ e do STF que incidiriam naquele caso que está sendo discutido ali. Não só na matéria central, mas em todas as matérias acessórias, por exemplo, correção monetária. Tá? Então, quando a gente fez o Pedro, a gente recebeu do CNJ, via Codex, uma quantidade absurda de dados, absurda, foram 700 mil dados, mais ou menos. Desses 700 mil dados, a gente conseguiu usar 20 mil dados, tá? Porque os outros dados, eles não eram estruturados, eles demandariam um tempo, era um projeto muito rápido, era um projeto de 1 ano, então eles demandariam muito tempo para fazer uma análise desses dados e o que ia impactar no projeto. Então, a gente trabalhou com quantidade de dados restrita, tá? Vejam que a GPT, ela não tem esse problema. O dado para ela não tem esse problema, ela trabalha com tudo. E, em regra, o que é essas GPTs que nós conhecemos hoje? Quais os dados que elas foram treinadas? Elas foram treinadas com tudo aquilo que está à nossa disposição na internet. Todos os dados da internet serviram para treinar esse modelo de IA generativo. Todos, tá? Então, vejam o seguinte. Eu falei para vocês que antes a IA, lá no comecinho, ela era treinada com dados mais do ser humano, né? Então, eu tinha um controle sobre esse dado, veja um controle que eu tinha sobre isso. Depois ela passou a ser utilizada de uma maneira não supervisionada, mas que depois o resultado ele conseguia ser aferido. E para eu dar o input desses dados, eu tinha que ter dado estruturado também na IA não supervisionada. Tá? Então, o meu mundo de dados ele era muito pouco. Agora, com as generativas, eu não sei de qual dado ela está me dando aquela resposta. Onde que ela foi buscar a solução para aquilo? Eu não sei. O vácuo que você tem aí de explicabilidade entre a resposta, o teu prompt e a resposta que ela te dá, é justamente saber onde ela está pesquisando para me dar essa resposta. E por isso que as respostas não são corretas. Tá? Na maior parte das vezes são excelentes, tá? Mas a gente tem uma gama muito grande de respostas que são incorretas. Vejam, essa IA, ela é feita para gerar. O nome dela diz isso, é a generativa. Ela vai criar. Então, para que ela foi desenvolvida? Ela foi desenvolvida para me dar uma resposta.
ela nunca vai deixar de me dar uma resposta. Nunca. E se ela não souber a resposta, ela vai inventar. Porque ela tem que gerar uma resposta. Ela vai juntar algumas coisas que ela tem ali e ela vai me dar uma resposta qualquer. Por isso que a gente vê hoje um monte de problemas sendo dados pela IA generativa, tá? Quando a gente acredita fielmente naquilo que ela está me dando como resposta. Tá? Esse é o maior problema que a gente tem hoje com a IA generativa. Tá? Opa, voltei. Tá? Então, veja, ó, essa é uma imagem que foi criada, então, por uma IA generativa. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá? Então, vejam, todas essas formas aqui, né, de IA. Então, primeiro a gente veio ali com o Llama, ela deu, ao início, uma explosão gigantesca de utilização dessa IA generativa. E qual é o grande problema hoje disso? O grande problema é que todos nós estamos usando IA, sem dizer que usamos IA, que todo mundo usa IA, né? Todo mundo usa, tá? Sem dizer, então, que estamos usando IA e acreditando, às vezes, piamente naquilo que ela me dá como resposta, o que não é correto. Tá? Esse é o grande problema, porque isso veio muito rápido. Então, se a gente pegar aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês, isso veio muito rápido. E todos nós gostamos de facilidade, né? Todos nós gostamos. Se eu consigo desenvolver uma atividade que vai ter uma melhor qualidade em 10 segundos do que em 2 horas, eu vou fazer em 10 segundos. É óbvio que eu vou fazer isso. Então, por isso que a IA generativa, ela nunca mais vai deixar de ser utilizada. Nunca mais. A gente tem que saber aqui como é que a gente vai trabalhar, então, com essas IAs. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Como é que uma IA generativa trabalha? O prompt, ele é o que eu quero, tá? É a minha pergunta para a IA. E hoje eu diria para vocês que a pessoa que sabe fazer um bom prompt é a pessoa que vai conseguir usar bem a sua IA generativa. Então, vocês podem escrever, o que vai começar a surgir agora é curso de prompt. Curso de prompt para direito, curso de prompt para medicina, curso de prompt para não sei o que lá. Porque se a gente conseguir escrever bons prompts, a gente consegue ter uma resposta bem adequada da IA. Tá? Eu fiz prompts bem simplinhos para vocês verem, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Primeiro, usando o Llama. Llama também é uma dessas IAs, tá? Que vai me dar uma IA generativa. Então, o Llama, perguntei assim para o Llama: escreva uma peça jurídica que se opõe ao texto apresentado. O texto eu não coloquei aqui para vocês. Qual o texto que eu coloquei? Era um texto de uma exceção de pré-executividade que eu encontrei na internet, um modelo. Não tinha nome, ela não tinha sido usada, nada. Sabe aqueles modelões da internet? Joguei lá aquele modelão, não tinha nome de parte, não tinha nada. Modelo, tá? Para um aluno ali da graduação conseguir entender o que, que é. E ele me deu isso daqui, esse texto. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa do devedor. Ele me explicou o que, que é a exceção de pré-executividade. Foi isso que eu pedi para ele? Não. Eu pedi ali para escrever uma peça jurídica. Tá? Então, o prompt ele pode ter sido direto, mas ele não foi eficaz com esse tipo de IA, tá? Que é o Llama. O Llama ele tem apresentado assim, uns bons resultados no direito, mas ele tem apresentado bons resultados de resumo. Então, se eu peço para resumir aquela peça, se eu peço para resumir aquele dado, o resumo tem sido muito bom dado pelo Llama. Mas quando eu peço, e veja que isso é gerar, né? Porque ele está gerando um texto de algo que foi dado a ele, está criando um resumo, tá? Mas quando eu peço para ele derivar para uma outra situação que tenha que conter um resumo mais uma argumentação sólida, ele se bate um pouquinho, tá? Então, esse é um exemplo. Aqui eu melhorei o prompt. Escreva uma contestação para saber o que se ele entende bem de peça jurídica, se ele não entende de peça jurídica, em linguagem jurídica brasileira, em resposta a esse texto. O que, que ele me deu? A mesma coisa. Estão vendo? A mesma que é contestação, uma peça que visa apresentar argumentos e prova, resposta, uma ação. E não me escreveu nenhuma peça. Tá? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o Llama, ele acaba sendo uma IA que é muito boa em resumo, em condensar dados, condensar informações. Tá? Aí eu fui lá e escrevi para eles assim: ó, escreva no formato de uma peça jurídica, baseada na legislação brasileira. Resposta aos pedidos da peça a seguir. E coloquei a peça lá. Tá? Aí ele me trouxe. Vocês conseguem enxergar?
tá? Esse aqui é um site, para quem não conhece, chama Perplexity, ele traz várias IAs, que são IAs generativas, tá? Vocês conseguem usar ele de graça, você seleciona a IA que você tá vendo ali, tá? Que você vai trabalhar, tem Llama 2, eu usei o mais novo Llama que está disponível, tá? Então vejam aqui, ó. Essa aqui foi para vocês olharem o modelo, esse foi o modelo que eu coloquei para todos os prompts, tá? Ó, esse é o modelinho copiado da internet, tá? Ele vai falando, vai falando. Ah, isso não foi isso que ele criou, foi isso que eu coloquei como dado, tá? Pedido, aí veio aqui a resposta. Ó, a mesma coisa, tá? Ele até fala o resumo, mas ele não consegue me dar uma peça, tá? Ele não consegue me dar uma peça. Então, assim, mesmo melhorando, e depois eu vou colocar os outros exemplos para vocês verem, mesmo melhorando, tá? Ele não vai conseguir me dar essa peça, tá? Minto, desculpem. Esse foi o primeiro modelo que eu coloquei. Aqui o modelo para vocês. Ó, escreva no formato de uma peça jurídica baseada na legislação brasileira, resposta aos pedidos da peça a seguir. Então, essa foi a peça que eu coloquei, vou passar rapidinho. E aqui veio a peça, tá? Ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara civil da comarca tal, município tal, né? E veio ali me dando uma peça. Então, vocês vejam, a IA é a mesma, é exatamente a mesma. Daí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, cabimento da exceção, uma breve síntese, o mérito, resposta aos pedidos, e aqui terminou e me colocando aqui as fontes que ele utilizou para fazer isso. A IA é a mesma, é o Llama. O dado de entrada que eu coloquei é exatamente o mesmo, aquele modelão lá, banal, da internet. O que mudou no tipo de resposta? Mudou o tipo de resposta do prompt. Tá? É isso que mudou. Eu melhorei o meu prompt. Se eu melhorei, eu dei mais informações para essa IA, ela consegue me dar uma resposta mais adequada. Tá? Então, por isso que nesse momento a gente vai ter ali necessariamente uma IA que consiga produzir um texto bom, desde que o meu prompt seja um prompt adequado. Se não for um prompt adequado, eu não vou conseguir, então, resolver esse problema de IA com vocês, tá? Ou qualquer outra pessoa. Então, daí a importância da gente pensar bem nesses prompts, tá? Então, vamos adiante. Tá? Aqui agora mais um exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui é o GPT 3.5. Não é o GPT atual, que é o 4.0. Tá? Esse é o GPT 3.5. Eu fiz as mesmas perguntas que eu fiz para o Llama, eu fiz para o GPT 3.5. Então, escreva uma contestação em linguagem jurídica brasileira em resposta ao texto, e aquela exceção de pré-executividade. Escreva no formato de uma peça jurídica, baseada na legislação brasileira, a resposta aos pedidos a seguir. Então, vou mostrar para vocês aqui qual foi a resposta que me foi dada. Tá? Então, vejam, escreva uma contestação em linguagem jurídica brasileira em resposta ao texto. E aqui está lá o modelão copiado da internet para ele me dar uma resposta. E daí já veio o ChatGPT. Veja, ele já acrescentou o número do processo. No Llama, a gente não tinha aqui essa parte, tá? Ele já acrescentou, tá? Ele qualificou corretamente, ele colocou lá por que a exceção não pode ser admitida, ele escreveu sobre o mérito de uma maneira, assim, diferente do Llama, tá? E depois, vejam, eu posso utilizar duas IAs para fazer uma peça e, de repente, criar uma terceira peça a partir do texto que me foi dado, e apresentou ali o pedido, tá? Aí eu criei com ele mais um prompt. Escreva no formato de uma peça jurídica baseada na legislação brasileira resposta aos pedidos da peça a seguir. Ou seja, eu pedi claramente que ele me respondesse aquilo que foi pedido naquele modelão ali da internet. Então, tá aqui o modelão da internet, tá? E daí ele veio, tá? Então, primeiro lá, do cabimento. Vejam que muda já a forma dele escrever. O GPT é o mesmo, nós estamos falando aqui do GPT 3.5. O dado de entrada é o mesmo, tá? E daí ele vai me explicando aqui, tá?
Depois, se vocês quiserem, eu passo esses links para vocês darem uma olhada com mais atenção nesses prompts e nessas peças. E me deu ali local, nome do advogado, né, OAB, enfim, que eu vou ter que colocar para poder ver necessariamente ali o que eu estou trabalhando, tá? Então, muito bem, tá? Essa é a GPT 3.5, tá? Aqui, ó, são os mesmos pedidos que eu coloquei para vocês, eu apresentei a peça já anteriormente, tá? Aí nós vamos para a GPT-4. O salto que nós tivemos da GPT 3.5 para a GPT 4.0 é algo inimaginável. Ela traduz melhor, ela resume melhor, ela tem uma atenção melhor aos dados e ela produz peças muito melhores. Então, eu já testei vários prompts, tá? Vários prompts com vários tipos de peça, vários, tá? Tanto na GPT 3.5, na GPT 4.0, e fiz uma análise ali dos textos que foram produzidos por essa GPT, tá? Então, vamos lá, tá? Ah, não, esse aqui, desculpem, esse aqui, peraí que eu... Esse aqui é o Gemini, tá? Agora, o Gemini, ele é uma IA que vai revolucionar. Eu estou passando aqui para vocês, está passando o filminho, vocês estão conseguindo enxergá-lo, Ludmila? Ó, vou aumentar aqui um pouquinho, que acho que vai ficar melhor para vocês, tá? Então, eu coloquei a mesma coisa ali para ele, tá? E ele foi me dando a peça. Vejam como ele já me dá uma peça já com jurisprudência, tá? Ele já faz mais no formato de uma peça jurídica. E esse aqui que eu estou mostrando para vocês ainda não é o Gemini que vai entrar no ar daqui a um mês, tá? Ele estava disponível em uma versão beta, mas eu só consegui usar via API. Ou seja, a gente aqui, que não trabalha com tecnologia, que não tem API, não conseguia fazer uns testes nele, tá? Mas eu tinha aqui a possibilidade de executar. E mesmo assim, o Gemini ele acabou me dando uma resposta melhor, mesmo o Gemini antigo, do que a GPT-4, tá? Aí eu disse para ele assim, você não acabou a petição, porque esse era o problema do Gemini antigo. Poderia reformular? Esse aqui é meu prompt. E ele veio lá com a peça. Veio vindo a peça já no formatinho melhor, mais estruturada, tá? Ele já trouxe outras questões de mérito que a GPT não tinha trazido, tá? Já foi ali trabalhando, só que ele não terminava a peça, de jeito nenhum. Por isso que eu trouxe para vocês. E daí eu perguntei para ele, ó, e os pedidos? Onde estão os pedidos? Aí ele foi lá de novo, tá? E ele também não conseguiu trazer os pedidos. Por que eu trouxe esse exemplo aqui do Gemini? Não é para falar mal dele, porque eu adoro, eu acho que ele vai revolucionar muito mais que a GPT 4.0, tá? É porque nem sempre a IA generativa ela vai conseguir dar uma resposta adequada ao nosso problema. Então, eu falei para vocês, a primeira coisa em uma IA generativa que eu tenho que fazer é ter um bom prompt. Então, se vocês quiserem usar a IA generativa, vocês têm que treinar esses prompts, tá? Eu vou escrever e vou testar, vou escrever e vou testar, vou escrever e vou testar, até a hora que eu conseguir um bom prompt para aquela minha atividade jurídica. Isso demanda tempo, não é fácil, tá? Por mais que ela me dê uma resposta ali em segundos, tá? Eu não vou conseguir ter uma facilidade muito grande. E mesmo com bons prompts, ela pode não terminar um raciocínio. Então, assim, a IA da GPT, principalmente a GPT 4.0, ela é feita muito mais para gerar texto, tá? Mas um dos primeiros testes que eu fiz com a IA, com a GPT, foi com questões de exatas. Eu peguei testes complicadíssimos de cálculo aplicado, tá? De matriz que eu não sabia resolver, mas eu já peguei com a resposta, tá? E eu testei a GPT para saber se ela ia conseguir responder. Tá? Mesmo teste lá de prova, os professores lá de cálculo da UNB que me emprestaram as provas com as resoluções, com o gabarito. Tá? Coloquei para a GPT, errou. Coloquei, você errou o cálculo. Tá? Como é que você me ajuda a resolver melhor essa situação? Ela refez o cálculo e ela disse, me desculpe, realmente eu cometi um erro. Tá? Vou refazer esse cálculo. Refez e continuou errando. Tá? Aí disse para ela, eu cheguei no resultado X. Ela refez o cálculo, você tem razão, o resultado é X. Ou seja, ela chegou a me dar 3 respostas, eu até escrevi um artigo sobre isso, que vai ser publicado agora na revista da Universidade de Montreal,
falando dos problemas que a GPT tem já com ciências exatas. Agora, vocês imaginem isso conosco, que a nossa linguagem é extremamente complexa, ela é extremamente fluida. Eu tenho que ter uma sensibilidade muito grande para entender o que está acontecendo. Então, isso acaba sendo problemático nesse tipo aqui de IA que a gente vai ter também, tá? Muito bem. Quais são outros problemas dessa IA? Vocês viram que, assim, eu vou falar de problemas, mas eu sou apaixonada pela IA, tá? Eu acho que a gente tem que usar a IA, a gente tem que usar da melhor forma possível, porque ela vai nos dar algo que nos falta muito hoje em dia, que é tempo, tá? A gente vai aumentar o nosso tempo em muito quando a gente trabalhar com IA de maneira adequada. Eu digo isso porque a minha área de trabalho é ser pesquisadora. Para fazer pesquisa, a IA é fascinante. Todas as IA generativas são fascinantes. Tá? Agora, eu vou acreditar exatamente naquilo que a IA está me dando? Não, eu tenho que checar as fontes, eu tenho que ver. Mas o trabalho maior de um pesquisador é encontrar as fontes adequadas. Então, eu vou contar para vocês. Quando a gente estava fazendo o projeto Pedro, com o CNJ, a primeira atividade que a gente teve que desenvolver para o CNJ foi uma revisão sistemática. Eu não sei daqui quem já participou de uma revisão sistemática ou não. Nós selecionamos 871 artigos científicos, tá, publicados em duas línguas, em inglês e em português, que tratassem de IAs, que falassem, que contassem de IAs em todo o mundo, tá, que fornecesse uma fonte legislativa ou uma fonte jurisprudencial ou um precedente para um caso jurídico. Tá? Colocando ali todas as nossas hipóteses, todos os nossos problemas, nós conseguimos selecionar 871 artigos. Desses 871, quando você faz uma revisão sistemática, você vai colocando ali filtros para saber exatamente qual é o estado da arte daquela situação jurídica. E nós conseguimos chegar ao final com 2 artigos, tá? 2 artigos no mundo que tratavam desse assunto, que descreviam o estado da arte para aquela pergunta específica que a gente fez. Agora, qual o tempo que nós levamos para fazer isso? Nós éramos em 7 pesquisadores sêniores, tá? Mais os outros pesquisadores, e nós levamos 3 meses e meio fazendo isso, dividindo o trabalho, tá? De pesquisa. Isso que eu tenho uma IA generativa me auxiliando a fazer esse trajeto, essa pesquisa inicial, a gente ganha tempo. E se a gente tem tempo, a gente consegue resolver melhor os nossos problemas. Então, vocês, como procuradores, vão ter mais tempo para pensar em soluções para conseguir mais créditos, por exemplo, para o Estado de vocês. Ou como aperfeiçoar o sistema de trabalho interno. Ou como assim, fazer peças que sejam mais complexas, sejam peças tão simples, né, que vão ser deixadas aí para a IA fazer. Sabe? Então, assim, a gente consegue melhorar a nossa dinâmica de trabalho. Por isso que eu sou, assim, muito favorável à utilização da IA no nosso trabalho. Mas ela também tem alguns problemas. Qual que é o principal problema da generativa que nós temos hoje? É o problema do dataset. Tá? O que é um dataset? Dataset nada mais é do que um conjunto de dados, tá? Conjunto de dados em que aquela IA, seja generativa ou não, foi treinada. Ela foi treinada com todos aqueles dados. Então, lembram lá, desde o comecinho que eu falei para vocês, as frutinhas, no nosso caso, as peças jurídicas, movimentações, no caso da generativa, o mundo. Sempre digo que o dataset da generativa é o mundo, é tudo que está ali disponível para a gente hoje na internet, tá? Além dos feedbacks, tá? Vocês viram ali que quando eu fiz o Gemini, até escrevi, não foi correto porque faltou isso, isso e isso. Quando a gente dá esse feedback para uma IA generativa, a gente está ajudando a retreinar essa IA, para que ela dê uma resposta melhor. Só que para fazer isso, eu tenho que confiar que a pessoa que está usando vai treinar adequadamente aquela IA. Que ela não está escrevendo ali qualquer coisa. Tá? Então, isso é um problema. Então, assim, como é que a gente constrói um dataset seguro e confiável? Me chama muita atenção hoje, quando a gente vê diversos órgãos públicos, tá? As organizações privadas, elas acabam não divulgando tanto quanto a gente vê as organizações públicas, dizendo que, assim, encomendei uma IA generativa que vai ser entregue em X semanas, com grandes big techs, por exemplo. Quais os dados que vão ser usados por essas big techs?
Onde vão parar esses dados que vão ser usados por essas Big Techs? Eles vão estar arquivados, por exemplo, em nuvens, essas Big Techs em outros países, que vão ter acesso a todo o sistema de decisão brasileiro? Tá? Como é que eu vou saber quais foram os dados selecionados para gerar esse modelo de IA? Tá? Então, assim, muito se discutiu, tá? Hoje em dia isso perdeu força com o impacto da IA generativa, as questões de transparência e explicabilidade da IA. Vocês devem lembrar disso. A maior parte dos artigos brasileiros não tem transparência, não tem explicabilidade, tal. O algoritmo em si, ele funciona como a mente humana. Quando eu estou fazendo uma peça, ninguém sabe o que está passando na minha cabeça. A pessoa vai saber o resultado, que é a peça. Agora, o que estava rodando na minha cabeça enquanto eu construía a peça, ninguém sabe. Também não tem explicabilidade. Também não tem transparência. Mas o que tem é a fonte que eu usei. Porque na peça vai estar descrito. Tá? Com a IA é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho um dataset formado corretamente, tá? Eu tenho uma IA que vai ser adequada. Ela pode não responder a todas as perguntas, mas ela vai ser adequada. Tá? Como é que eu construo isso? Eu tenho que fazer uma grande curadoria desses dados. Eu vou ter que separar os dados que vão entrar no treinamento desse modelo e os dados que não vão entrar no treinamento desse modelo. Tá? Então, eu tenho que dividir essas duas situações. Tá? Quando eu trabalho com, por exemplo, grandes empresas, a gente não tem esse controle do que entra e do que não entra nesses dados. Vou dar mais um exemplo para vocês. Todos os grupos de pesquisa do Brasil, não só o que eu participo, mas todos eles cuidam muito com a curadoria desses dados. Nós aqui, eu posso falar por nós temos pessoas do Brasil inteiro, então de todas as regiões, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, nos nossos projetos de pesquisa. Nós temos uma igualdade de gênero substantiva nos nossos projetos de pesquisa, então eles não participam só homens, nós temos pessoas do sexo feminino, masculino, nós temos trans, nós temos uma situação muito plural envolvendo gênero. Nós temos pessoas brancas, nós temos pessoas pretas, nós temos pessoas pardas, nós temos estudantes, tá? Nós temos advogados, nós temos membros do Ministério Público, nós temos membros da magistratura e membros da advocacia pública e privada. Ou seja, as pessoas que cuidam de filtros para que esse dataset seja construído de uma maneira plural e adequada, faz com que esse dataset seja mais seguro, tá? Então, assim, isso é algo que a gente tem que começar a pensar muito quando a gente fala em IA generativa para o judiciário. Quais são os tipos de dados que vão ser colocados para treinar essa IA? E outra, qual que é o problema do armazenamento desses dados pelas generativas? Todos esses dados, todos esses exemplos que eu mostrei para vocês generativas, antes você tem lá um informe, por exemplo, como esse daqui, ó, o Google coleta suas conversas nas apps da Gemini, as informações de uso e produção acionados, sua localização e seu feedback. O Google usa esses dados de acordo com uma política de privacidade, tá? E daí vai estar lá a política de privacidade deles, para fornecer, melhorar, desenvolver produtos e serviços, além de tecnologias de aprendizado de máquina, incluindo os produtos empresariais como o Google Cloud, tá? Não insira conversas confidenciais, tá? Tudo aquilo que a gente põe no GPT, tudo aquilo que a gente põe na outra IA, ela absorve como dado de treinamento. Todas as peças, todas as decisões judiciais, ela absorve como dado de treinamento. Tá? E isso a gente tem que pensar muito, como é que a gente vai começar a fazer uma governança desses dados com a LGPD que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, assim, me preocupa muito quando a gente coloca na IA uma responsabilidade tão grande sem pensar em todas essas variáveis que impactam no resultado dela. Qual é o meu maior medo? É que daqui a 5 anos a gente tenha problemas muito graves com a IA generativa e simplesmente a resposta seja assim, vamos parar de usar IA. Vamos dar um tempo. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a gente já falou disso aqui no Brasil. Já teve a proposição de uma moratória. Vamos parar um pouco, vamos parar durante algum tempo de produção, de desenvolvimento de IA no Brasil, porque a gente precisa pensar sobre esse assunto. Não dá. A gente tem que fazer as coisas simultaneamente. Simultaneamente. Tá? Todos os países estão caminhando e desenvolvendo IA, muito rápido.
tá? E a gente não pode ficar para trás, porque a IA é algo estratégico para o país, tá? Assim como a agricultura é algo estratégico, como o direito é algo estratégico, a IA é algo extremamente estratégico, que pode colocar o nosso país ou na vanguarda ou lá no fim, só como um mero utilizador de tecnologia. E se a gente for mero utilizador de tecnologia, a gente vai ter todos esses problemas, por exemplo, com os datasets. Tá? Aí, eu comecei a desenvolver um estudo, até coloquei o QR Code aqui para quem se interessar em ler um artigo. Ele é o primeiro artigo de uma série de artigos que vão sair publicados, que ele foi o primeiro ponto dessa pesquisa. Eu comecei a estudar junto com o professor Fabiano Hartmann o impacto da IA generativa nas atividades jurídicas brasileiras. Como que a gente fez isso? A gente leu um texto, na época a gente estava em Montreal, fazendo um pós-doc, tá, junto à Universidade de Montreal, que a OpenAI lançou, dizendo qual seria o impacto da GPT para as atividades, de uma maneira geral, não eram atividades jurídicas, tá, nos Estados Unidos. E ela começou a fazer uma análise dessas atividades. A gente pensou, não, a gente tem que fazer isso para o direito, porque as IAs no direito, elas colocam o Brasil hoje em uma vanguarda do sistema jurídico. Não existe nenhum país no mundo, posso assegurar para vocês, que esteja tão bem de desenvolvimento em IA na área do direito como é o Brasil. Seja pelo Poder Judiciário, seja pela advocacia pública e pela advocacia privada. Tá? Então, a gente tem, assim, uma evolução muito, muito grande. O que a gente fez? A gente separou primeiro as profissões que são regulamentadas aqui das atividades jurídicas. Então, magistratura, professora, advogado, né? Tabelião, enfim, todas as profissões, e separou ali 45 atividades que estão inseridas nessas profissões. Então, despachar, escrever peças, fazer audiência, enfim, todas essas situações, tá? 45 atividades. Pasmem, 42,2% dessas atividades vão ser altamente impactadas por sensibilidade a dados, e elas não possuem atenuantes de impacto. O que a gente fez? A gente fez o mesmo estudo da GPT, né, da OpenAI, colocando lá características de 0, 1 e 2. Isso pode ser impactado pela geração de IA generativa, pode ser impactado pela IA generativa, 1 ou 2, não vai ser 0. E depois a gente colocou ali atenuantes, tá? Vários atenuantes que poderiam minimizar esse impacto. 42,2% não tinha nenhuma atenuante. Nenhuma atenuante. Isso é muito grave, tá? Ou seja, quase metade das atividades jurídicas brasileiras, tá? A OpenAI, ela chegou à seguinte conclusão, que atividades mais complexas seriam mais impactadas pela IA. E que atividades menos complexas seriam menos impactadas pela IA. Porque ela levou a seguinte consideração, ela trabalhou todas as atividades, agricultura, pecuária, artesanato, fabricação, produção de bens, enfim, tá? Trabalhou com todas essas possibilidades. Nós nos restringimos à área do direito e nós chegamos a um resultado um pouco diferente. A gente entendeu que atividades mais complexas vão ter menos impacto final das generativas. E atividades menos complexas vão ter um impacto gigantesco. Então, atividades mecânicas, atividades de repetição, atividades que já têm um impacto naquelas IAs analíticas que eu falei para vocês, elas já são impactadas por aquelas IAs, mas elas vão ser super impactadas pelas IAs generativas. Tá? Enquanto que, por exemplo, redigir uma peça, fazer uma audiência, escrever uma decisão, ela vai ser impactada, mas ela vai ter um grau de impacto menor. Eu não consigo perceber aqui a substituição, por exemplo, do humano por uma IA, pelo menos não a curto e a médio prazo. Eu não posso dizer isso daqui a 100 anos, mas a curto e a médio prazo eu não consigo. Justamente porque a gente não tem uma assertividade que seja muito bem descrita por essa IA, como eu mostrei para vocês ali. Eu vou sempre precisar da revisão de uma pessoa humana, nesse caso. Tá? Aí a gente chega em um outro problema da IA, problema da ética. Tá? E eu trouxe para vocês aqui, existem várias regulamentações. Vocês sabem que o Brasil está passando por uma situação de ter uma discussão de IA no Congresso Nacional sobre regulamentação de IA. Tá? E eu trouxe duas regulamentações aqui para vocês. Uma dos Estados Unidos, que é bem atual, tá?
e uma regulamentação que foi do país que eu vivi nesse último tempo, que foi o Canadá. O governo Biden, ele baixou uma executive order para regulamentar o uso da IA nos Estados Unidos, com base nos seguintes critérios: proteção de direitos e segurança pública, transparência e responsabilidade, olha o cuidado que você tem no desenvolvimento, colaboração internacional, tá? Ou seja, ele não vai ficar restrito, os Estados Unidos não quer ficar restrito aos pesquisadores americanos, ele quer abrir um leque, tá, de pesquisa e desenvolvimento, incentivar a colaboração entre o setor público, setor privado, instituições acadêmicas para acelerar o desenvolvimento de tecnologias de IA seguras e eficazes, regulação e normas para o uso de IA e educação e treinamento para o uso de IA nos Estados Unidos. Quais são os pontos aqui que eu destaco? Primeiro, pesquisa e desenvolvimento. IA se faz com pesquisa e desenvolvimento. Não tem outro jeito de produzir uma IA que seja adequada sem pesquisa e desenvolvimento. Colaboração internacional. A gente precisa começar a fazer uma comunicação científica de produção e desenvolvimento entre os países. E vamos situar o Brasil aqui na América Latina. A gente precisa dividir todo o conhecimento que o Brasil possui aqui com os países da América Latina, tá? E ligar esses três setores: setor público, setor privado e instituição acadêmica. A gente precisa disso para que a gente tenha um suporte seguro na construção de datasets e depois na verificação da assertividade desses modelos. E o Canadá? Bom, o Canadá eu tenho um carinho muito especial, né? Estudei ali durante um tempo e eles têm uma preocupação muito grande, tá? Eles também desenvolveram ali uma regulamentação de IA, tá? E eles criaram no ano passado um escritório permanente de análise de IA. Eu achei isso fantástico, tá? Ele é central nessa estratégia, então, canadense para gerenciar e regular o uso da IA, tá? Ele vai trabalhar ali como parte, ele foi criado, então, por esse Data Act, tá? do Canadá, e ele tem por objetivo, isso é importantíssimo, supervisionar o uso ético e responsável da IA e proteger direitos dos cidadãos. Esse é o objetivo desse escritório. O que está acontecendo no Brasil hoje em termos jurídicos? É desenvolvida uma IA, essa IA é aplicada, tá? E a gente tem aqui uma corrida muito grande do Poder Judiciário para isso, e depois que ela é entregue, vejam, eu já participei de 7 projetos de IA, 7 soluções em IA que ou vão ser entregues ou já foram entregues ao Poder Judiciário, às procuradorias, enfim. Tá? O que acontece? A gente não tem mais contato nenhum com essa IA. Uma vez entregue, ela é dada ali ao tribunal, por exemplo, e a gente não tem controle algum. Então, não sabe se ela está atuando corretamente, se tem uma supervisão adequada do que ela está fazendo ou não está fazendo. E esse escritório no Canadá, que vai regulamentar toda a IA para todos os setores, ele visa a criação, então, desse modelo de supervisão adequado. Então, vai ser uma supervisão vai trabalhar com a governança também, né, monitorando a implementação desses sistemas de IA, vai promover práticas éticas para assegurar a transparência no uso da IA, vai trabalhar com uma análise de riscos e impactos, tá? Vai mitigar esses impactos negativos da IA. Isso é importantíssimo. Todo projeto de IA no Canadá, ele tem que sair com uma análise de risco e uma análise de impacto, tá? Além dos benefícios. E eles vão pesar se esses benefícios vão ser tão bons suficientemente para conseguir manter esse risco e esse impacto que pode gerar na sociedade canadense. Tá? Se nenhum projeto de pesquisa, nenhum projeto de desenvolvimento de IA, ele vai ser aprovado se ele não tiver esse estudo. E daí esse escritório ele vai certificar, tá? Esse projeto de IA, essa solução, dizendo que ele está adequado com essas normas. E além disso, tá? Esse escritório permanente, ele vai cuidar de promover a conscientização e benefícios e os riscos da IA para a população de uma maneira em geral, tá? Vai realizar programas de treinamento para desenvolvedores, para empresas, para o público, para a sociedade civil, de uma maneira geral. Então, vai atuar com muita vontade em todos os setores da sociedade, já está atuando, né? Ele vai trabalhar com parceiros internacionais para promover normas globais de uso responsável de IA, porque as IAs não vão ficar restritas aos países, veja GPT, veja Gemini, né? Todas as IAs que a gente usa generativas hoje não foram produzidas aqui no Brasil, né? Ele vai trabalhar também com padrões claros para desenvolvimento e uso de IA, vai encorajar a inovação
ali, e vejam que essa palavra é importantíssima, encorajar a inovação. O que a gente está vendo hoje no Congresso Nacional Brasileiro é o contrário, é um desencorajamento da inovação aqui no Brasil, tá? Com essa normativa que quer ser aplicada, tá? E daí também trabalhar com uma IA que seja fortemente ética, tá? Então, assim, o que que a gente pode concluir a partir disso que eu falei aqui para vocês? Em 3 frases muito simples. A IA é um fenômeno, todos nós vamos trabalhar com isso, principalmente com IA generativa. Tá? É muito difícil a gente voltar atrás e trabalhar com IAs analíticas. A partir desses momentos, a gente vai trabalhar sempre com IA generativa. Tá? Isso é um dado, não adianta a gente voltar atrás que não será dado. A partir disso, a gente tem que se preocupar com a construção de datasets. Esse, para mim, é o principal marco nas generativas, é a curadoria de dados, é a construção de datasets, é saber qual o impacto que isso vai gerar no desenvolvimento daquela IA. E, por fim, fazer uma análise, um tripé ali que parte da ética, tá? E a gente só consegue aprimorar questões éticas se a gente tem toda a sociedade trabalhando em conjunto. Por isso que essa ideia, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, de envolver setor público, privado e instituições de pesquisa, tá? Basicamente aqui no Brasil são as universidades públicas, mas instituições de pesquisa, elas trazem ali um controle maior sobre os riscos, sobre os impactos e sobre a ética que está sendo desenvolvida, então, com essas IAs generativas. Provavelmente, se a FONASP me convidar para falar no que vem, a gente vai estar falando de outras coisas que a IA generativa vai ter criado durante esse período, né? Mas o que eu sugiro a vocês é que vocês testem. A GPT 3.5 é de graça, tá? O Gemini ali que eu mostrei para vocês também é de graça nesse primeiro momento, tá? Para esse uso artesanal, digamos assim. Testem, criem prompts, testem, usem, tá? Quanto mais vocês usarem, quanto mais familiarizados vocês estiverem, melhor vai ser aqui para a utilização da IA nesse sistema jurídico. Então, quero agradecer de novo o convite da FUNASSE, na presença aqui da professora da Ludmila, né? Sempre muito bom falar com todos vocês aqui. Me coloco à disposição agora para as perguntas. Muito obrigada, Débora. É meio assim, não há como não ficar impactada com a sua fala. Eu acho que todo mundo sente a extensão de que, meu Deus, isso está acontecendo, e talvez eu nem tivesse ideia de quão expansivo já está todo esse sistema que envolve as IAs generativas ao mesmo tempo. E hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu tenho me forçado a usar o GPT, que para mim é o mais familiar. Foi até bom você mencionar o Gemini também. E hoje mesmo eu fiz uma pergunta e tenho aprendido que o prompt é realmente o desenvolvimento da habilidade mais importante. E eu achei interessante que a pergunta que eu fiz para o sistema, ele me respondeu assim: olha, com base no meu treinamento até tal data, eu não consigo te informar isso com a precisão que você quer. Então é interessante isso. Eu achei muito curioso até aquela resposta, porque às vezes eu fiquei impressionada com um vídeo também da OpenAI, que é um vídeo de um cientista interagindo com um robô e ele fazendo escolhas e interpretando aquilo. É um vídeo bem conhecido, tá no YouTube. Me mostra como a evolução tem sido muito rápida também. E essa questão, lá em aqui em Mato Grosso do Sul, na verdade, nós estamos desenvolvendo o Coati, que ele é mais do que uma automatização, na verdade, é para trabalhar com aquelas questões de prescrição de execução fiscal. E eu me recordo que até agora ele ainda está eu desconheço o termo técnico para falar com propriedade, mas a grande problemática tem sido exatamente o que você disse, o dataset, a curadoria do banco de dados, para fazer esse arcabouço por onde o programa possa rodar da melhor forma. Eu quero abrir agora para os colegas que quiserem fazer perguntas, vou olhar aqui no chat para ver se alguém não puder fazer uso do microfone ou se alguém quiser, convido para abrir a câmera, fazer sua pergunta, aproveitar a presença da Débora aqui hoje conosco. Denise, pode falar. Boa tarde, Lude. Boa tarde, professora Débora.
Eu tenho usado o Gemini, ou Gemini, né? Eu já vinha utilizando, e lá em Manaus o professor Fabrício mostrou o Pro, né, em teste. Aí fui louca procurar e consegui achar até um curso do Google que está permitindo, deu uma chave de acesso de preview. Usei uns dias naquele Pro aberto, que ainda era bastante incipiente, e agora estou fazendo uns testes com 1.5 preview, né? Que ainda não está liberado, mas realmente é outro mundo, assim. São outras possibilidades que se abrem, tanto de tu transformar os prompts em código para levar para as tuas aplicações, né? Então, realmente faz ali a interface de API mesmo, com mais facilidade, eu senti que está mais, isso deixa mais perto para os mortais utilizarem a ferramenta e desenvolverem melhor a ferramenta, o uso, né? Aprenderem melhor o uso. Mas realmente é bastante preocupante é a questão do input de dados, que são dados eventualmente até sigilosos, né? Imagina que eu pegue uma petição inicial que tem uma descrição de uma questão de saúde, por exemplo. Por mais que eu não coloque a parte que tenha nome, CPF, e geralmente as pessoas não tiram essa parte também. Será que ela caiu? Mas por mais que eu não coloque isso, depois eu repito se precisar. Tem uma série de dados ali, pessoais até sensíveis, né? Então, como é que a gente faz para testar? Eu acho que a professora caiu, né, Lud? Não, não caí, vocês não estão me vendo? Não, apareceu. Que bom, que Ah, bom. então tá. Não, prazer te reencontrar, Helenise. A gente se encontrou, né, em Igualmente. Manaus, Isso. no Renagem. Para quem não estava lá, o professor Fabrício mostrou já a aplicação nova ali do Jamie. Ele colocou um processo de execução fiscal e fez algumas perguntas, né? Me deu o nome dos executados, me dê se tinha alguma marcação de interrupção ou suspensão de prescrição. Enfim, ele fez Uhum. algumas perguntas. A IA respondeu corretamente, né? Ali ele fez uma verificação e depois ele trouxe até o custo disso, quanto que isso custaria, né? O impacto que isso gera em um poder judiciário nosso aqui continental, com milhões e milhões e milhões de processos, é imenso, né? Então, assim, isso também é uma questão que a gente precisa pensar muito bem, até que ponto essas big techs, quando dizem que vão fazer qualquer coisa voluntariamente, né, sem cobrança, estão esperando isso mesmo com a quantidade de dados que a gente está dando para essas big techs, né, porque elas vão usar isso ali para nós. Então, assim, é complicado. Inês, esse é o ponto que eu acho, assim, crucial na utilização das GPTs. A minha fala foi toda aqui nesse sentido, né? Como que a gente atualmente faz nos projetos de pesquisa e desenvolvimento de IA no Brasil, pelo menos os que eu participo? Antes da gente criar o dataset, a gente faz um controle muito grande, um filtro muito grande dos processos. Então, por exemplo, a resolução 332 do CNJ, ela diz não trabalhe com processos criminal. A gente não trabalha com nenhum processo criminal. Nenhum. A gente não trabalha com nenhum processo de família. A gente não trabalha com nenhum processo que envolva menor, por exemplo, ou que envolva Uhum. questões muito específicas de saúde. Tá? Isso dá um trabalho gigantesco de você fazer filtro, porque você tem que ir estabelecendo e revisando, estabelecendo e revisando, e você vai diminuindo o teu número de dados, que já não é muito grande. Tá? Então, assim, você vai diminuindo. Mas é isso que vai garantir uma IA adequada. Se vocês simplesmente pegarem uma peça e colocarem, de repente, na IA, ali, pode ser qualquer uma, GPT, eu falo GPT porque é a que todo mundo mais usa, né? A que ficou mais famosa, que todo mundo conhece mais. A GPT já criou, por exemplo, jurisprudência que não existia, não sei se, né, todo mundo sabe disso, então criou lá nos Estados Unidos jurisprudência que não existia, já criou no Brasil também jurisprudência que não existia, e daqui a pouco vai começar a aparecer, eu tenho certeza disso, peças que tenham cunho discriminatório, tá? Cunhos machista, misógino, enfim, todos esses problemas, porque isso existe no mundo. E é isso que é usado para treinar esses modelos abertos. Tá? Nada que a gente pode fazer é pegar um modelo aberto e treinar especificamente com dados a partir desses filtros. Agora, assim, quando que a empresa, por exemplo, exclusivamente do setor privado vai ter esse interesse? Por isso que
Os países que estão regulando já a IA, a comunidade europeia também, inclusive, ela está trabalhando com esse tripé. Não dá para jogar tudo isso no colo da sociedade, das empresas privadas. Você tem que ter o setor público envolvido e você tem que ter instituições de pesquisa envolvidas, tá? Que é o que vai garantir a construção desse dataset, entendeu? Eu não vejo uma outra saída, Helenise, que não seja basicamente você unir essas três forças na construção de um dataset adequado. Mas até isso acontecer, a gente vai ter vários problemas com a IA, vários problemas de peças que vão ser criadas, porque lembrem que eu falei, a IA generativa ela foi criada para gerar. Se ela não tiver uma resposta, dificilmente ela vai fazer isso que a Ludmila contou. Ela vai te dar uma resposta conforme for o teu prompt. Tá? Então, hoje você já vai tendo assim, um pouco mais de cuidado com essas IAs, e talvez assim os problemas que já geraram, Ludmila, já comecem a gerar esse tipo de resposta, talvez ela já tenha sido treinada especificamente para isso, em algumas situações, entendeu? Mas tudo depende do prompt que é criado, porque é o prompt que vai fazer com que ela se molde para te dar a resposta. Vocês viram ali que eu usei o mesmo dado de entrada com diferentes prompts, a resposta foi totalmente diversa, né? E daí eu vejo a importância da linguagem, né, da comunicação, porque quanto mais clareza você tiver e assertividade, melhor vai ser a resposta que ela vai gerar para você também. Com Nós vamos ter certeza. que nos habilitar cada vez mais nessas competências de clareza, de comunicação, de apropriar realmente do sentido da linguagem. Helenise, você quer complementar? Não, é só sobre essa questão ética e de filtros, né, que a professora Débora comentou, nessa versão do Gemini tem ela traz embutido, por padrão, 4 ou 5 itens de filtro mesmo, e que a gente consegue fazer uma escala de maior ou menor rigidez nesse filtro de sexo explícito, discurso de ódio, assédio, até porque, eventualmente, a pesquisa pode ser sobre o tema e aí não dá para usar o filtro, né? Então, eu achei bem interessante, eu acho que é um caminho que as outras empresas, né, que estão desenvolvendo, acho que vão tomar também, né? É uma preocupação que se tem com o viés mesmo de discriminação, enfim, ou de produção de discurso de ódio, enfim, né, de material inadequado, que são as questões éticas mesmo que têm que ser discutidas. Era isso. Obrigada, professora. Mais alguém quer fazer uso da palavra, aproveitar a professora Débora aqui, a presença dela, tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração? Pesquisando aqui se mais alguém se manifestou. Débora, eu acredito que seja isso, então. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por esse conteúdo tão rico. Alguém está fazendo, ó, o colega Fábio Jun, lá de Mato Grosso, aqui. Gente, eu não sei por que eu estou achando que eu estou em outro lugar, eu estou na nuvem, eu sou a Siri, né? Desculpem. Hoje pela manhã tivemos uma aula sobre LGPD e uma situação que chamou muito a atenção foi a tendência à superexposição de dados pelos próprios titulares, inclusive dados sensíveis, o que deve dificultar a formação de um dataset apropriado também. É o que ele Porque pondera. ele tem toda a razão, né? É, a mudança que o mundo teve nesses últimos anos, ela foi muito gigante, né? E hoje em dia as pessoas se sentem confortáveis em expor questões pessoais que envolvam dados sensíveis, inclusive, né? Você é estimulado a expor esses dados, e isso vai com certeza impactar as generativas, com certeza vai impactar. E vejam, por mais que a IA generativa tenha algo diferente, vejam que ela é uma evolução das IAs, então ela também vai identificar determinados padrões, ela vai saber o que é mais importante. Às vezes o que é mais importante é aquilo que se repete muito, entendeu? Então, assim, isso vai gerar um impacto muito grande, ele tem toda a razão. Os slides que você usou na sua apresentação, você se importaria de compartilhar conosco? Não, de jeito nenhum, Ludmila, eu encaminho para vocês podem aí
divulgar para todo mundo. E também, se alguém tiver mais tarde alguma questão, pode encaminhar para você ou encaminhar direto para mim. Vou ficar muito feliz em poder responder se eu puder. E olha, já está convidada para um próximo evento ano que vem, viu? A gente já vinculou esse convite anualmente. Aí eu até estava comentando com o Luiz agora, enquanto você falava, ele está em outro evento. Falei da sorte que a gente tem de ter você nesse nosso curso para falar pela sua didática, pela sua experiência. E quero agradecer a presença de todos também, convidá-los. Olha, até a Carla já colocou aqui, podemos disponibilizar o material pela própria plataforma de inscrições. Então é isso, meus queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todas, né? Nos vemos semana que vem, quinta-feira, para mais um encontro. Agradecer a participação, a presença da Débora aqui, dizer que foi um privilégio poder ouvi-la. Com certeza vai fazer todos nós refletirmos bastante sobre o impacto desses sistemas na nossa vida pessoal e profissional também. Eu aproveito para agradecer também, Ludmila Afonassi, a você, ao Luiz, pelo convite, colocar o nosso grupo de pesquisa, nosso laboratório à disposição de todos vocês. A gente tem um laboratório de pesquisa na Universidade de Brasília, se chama Dr. IA, que trabalha com direito, racionalidade e inteligência artificial em todas as esferas. A gente tem ali projetos de pesquisa aplicada e projetos também de discussão, debates, enfim, então convido todos a participar do nosso projeto. Coloquei ali à disposição nosso site, enfim. Qualquer coisa, a gente está aberta aí a todos vocês. Muito obrigada pelo convite, desejo uma boa tarde a todos. Obrigada, então, mais uma vez. Queridos, a gente se vê semana que vem, então. Uma boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau.